Imagine rodar 1.200.000 quilômetros com a mesma bateria, sem trocar o componente mais caro do carro, sem ver a autonomia despencar e sem transformar seu elétrico em uma bomba relógio de desvalorização. Parece promessa impossível, porque por anos recentes foi isso que a indústria ensinou você a aceitar. Bateria envelhece, perde força, diminui o valor do carro e, mais cedo ou mais tarde, a conta chega para o dono. Só que a BYD decidiu atacar justamente essa falsa regra imposta por rivais tradicionais. A empresa que o Ocidente tratava como mais uma fabricante chinesa afirma ter criado uma bateria capaz de sobreviver a mais de 1 milhão de quilômetros, tempo suficiente para durar mais do que grande parte dos carros que carregam ela. E é aqui que esse vídeo fica perigoso de interessante, porque não estamos falando apenas de uma bateria mais resistente, estamos falando de uma empresa tentando destruir o maior medo de quem pensa em comprar um carro elétrico: gastar uma fortuna em um veículo que pode virar um peso morto quando a bateria envelhecer. A pergunta-chave aqui é simples: a BYD encontrou a solução para o maior defeito dos elétricos ou está expondo que a indústria deveria ter entregado baterias muito mais duráveis há anos, mas nunca teve interesse em fazê-lo? Durante décadas, o consumidor foi obrigado a escolher entre autonomia, preço, segurança, recarga e vida útil. A BYD quer vender a ideia de que essa escolha acabou. E, se ela estiver certa, a bateria deixa de ser o ponto fraco do carro elétrico e vira a arma que pode colocar toda uma indústria tradicional contra a parede. E você finalmente parar de comprar aquela porcaria de Kwid. BYD, a bateria de milhão. Para entender por que isso importa, você precisa entender o contexto e como a indústria inteira se encurralou em um único caminho. Por 100 anos, a gasolina teve duas vantagens que ninguém conseguia mudar. Você reabastecia um tanque em 5 minutos e dirigia por hora sem pensar uma única vez onde seria a próxima parada. Os carros elétricos não conseguiam igualar nenhuma das duas. A recarga é lenta, a autonomia é curta, e o medo de ficar sem carga no meio do nada é o que mais afasta futuros novos compradores. Então, a indústria fez uma escolha. Para perseguir a autonomia que acalmaria um comprador nervoso, quase todos apostaram na mesma química, as células de níquel e cobalto, que empacotavam mais energia no menor espaço. Funcionava no papel, entregava os números de autonomia que ficavam bem em um anúncio, mas essa química vinha com um preço escrito na física, não em dinheiro. As células à base de níquel são voláteis. Suas reações químicas começam a descontrolar em temperaturas entre 170 e 210 graus Celsius, e quando descontrolam, liberam um calor enorme e alimentam o próprio incêndio. E o número por trás disso é brutal. Uma célula de níquel libera entre 75% e 85% mais calor que a alternativa mais segura e sofre, por milhão de quilômetros rodados, 5 a 6 vezes mais eventos térmicos. Atravesse uma dessas células com um prego de aço, teste de tortura padrão para o que acontece numa batida séria, e a temperatura dispara de 500 graus Celsius. Ela queima com violência. Essa é a química em torno da qual a maior parte da indústria construiu suas cadeias de suprimento, suas fábricas e seus planos de produtos inteiros. Outro caminho era uma química chamada lítio-ferro-fosfato, mais segura, mais barata, feita de materiais que não dependem do escasso cobalto, mas estável justamente porque a sua estrutura cristalina segura o oxigênio com força, e sem oxigênio liberado não há combustível para alimentar o fogo. Mas foi descartado, dispensado por toda a indústria como fraca demais, com pouca energia para algum dia mover um carro de verdade. Então o resto da indústria fez a sua aposta no níquel e no cobalto, e construiu tudo em cima de suposição de que a química jamais mudaria ou poderia competir em autonomia. Aquele cálculo, na época, parecia óbvio. E rapidinho, porque isso tem tudo a ver com a gente aqui que gosta de carros, máquinas lendárias, motores, enfim. Você tá cuidando do seu carro aí do jeito que ele merece? Tem um kit de limpeza e polimento que faz um serviço completo e é muito bom. O V-Floc, um shampoo super concentrado de pH neutro que lava de verdade sem castigar a pintura. A cera também Carnaúba Took Final, que dá aquele brilho e segura a proteção até por 30
30 dias. E o pretinho que não pode faltar, que deixa o pneu zerinho, com esponjas também que acompanham aí todo esse pacote. Ele tá num valor promocional e bem legal, vai deixar para depois. Tem um link na descrição desse vídeo e também um comentário fixado. Cuida do seu carro, pô, não fica vacilando não, e vamos voltar pro vídeo. Também deixou cada um deles estruturalmente exposto no instante em que alguém fizesse a química mais segura realmente funcionar. E aqui está o que ninguém comenta quando olha para esse cenário. O dilema nunca foi uma lei da natureza, foi uma escolha que a indústria inteira fez e depois esqueceu que tinha feito. Esse é o problema que a Blade Battery foi construído para resolver. Mas o que foi realmente construído? E essa é a parte que muda tudo sobre como um carro elétrico é feito. Começa pela coisa que soa como ficção científica, uma bateria que você pode atravessar com um prego de aço e ela não pega mais fogo, nem solta fumaça. Pega aquele mesmo teste de penetração de prego que manda uma célula de níquel para além dos 500 graus e para dentro das chamas. Faça o mesmo na Blade Battery e a temperatura da superfície se acomoda em algum ponto entre 30 a 60 graus Celsius, fria o bastante para você encostar a mão por perto. Uma versão convencional da química mais segura, no seu formato antigo de bloco, ainda sofre para perigosos 200 a 400 graus, enquanto a Blade fica em 60. E isso não é uma melhora pequena, é uma categoria diferente de segurança. E o prego é só o começo, porque você pode esmagá-lo, dobrá-lo, aquecê-lo num forno a 300 graus, sobrecarregá-lo a 260% da capacidade nominal e nada disso gera fogo ou explode. O professor Yuang Minghao, da Academia Chinesa de Ciências e da Universidade de Tsinghua, disse de forma direta, quando essa tecnologia foi descoberta, que em termos de segurança de bateria e densidade de energia, essa tem vantagens óbvias. O lançamento em si carregou um título que soava quase teatral, a Blade Battery, desenhado para proteger o mundo, e o presidente da empresa o enquadrou como a redefinição do padrão de segurança para a indústria inteira. Linguagem ousada e os resultados dos testes sustentaram, mas a segurança nunca foi o verdadeiro avanço foi estrutural. Todo o resto da indústria estava tentando vencer otimizando a célula, espremendo mais energia em cada unidade individual. Mas essa empresa fez algo diferente, ela mudou o formato do pacote inteiro. As células são lâminas longas e finas, quase 1 metro de comprimento, pouco mais de 1 centímetro de espessura, e em vez de serem agrupados em módulos e depois aparafusados em um pacote, essas lâminas são encaixadas diretamente no pacote como as suas próprias vigas estruturais, de modo que a bateria se torna parte do esqueleto do carro. Essa única decisão elevou o espaço aproveitável dentro do pacote em mais de 50%. O que significa que a química mais segura e de menor energia de repente entregou a autonomia que a indústria jurava que ela não poderia ter. Então vem o número que dá o nome a toda essa história: 3.000 ciclos de carga. E na verdade, mais do que isso, o suficiente para uma vida útil de além de 1.200.000 quilômetros. Muito mais do que um carro jamais vai sobreviver nas estradas. Para comparação, uma bateria comum em um carro elétrico rival é feito para algo entre 1.500 a 3.000 ciclos no total. Em um pacote típico de um concorrente americano, dura entre 400 e 800 mil quilômetros antes de abrir o bico. Enquanto essa aqui, segundo os números de homologação da própria fabricante, é projetado para continuar funcionando onde as outras já morreram faz tempo. O motivo disso não ter existido até agora é quase constrangedor de tão simples, porque todo mundo estava tentando aperfeiçoar a célula e uma empresa decidiu reinventar o pacote. E não foi um conceito de laboratório que acabou ficando na prateleira, foi para as ruas. E o primeiro carro a usá-lo conseguia recarregar de 10 a 80% em 33 minutos, números modestos para os padrões de hoje. Mas era apenas o começo. A partir daquele ponto, a empresa que vendia 130 mil carros em um único ano cresceu até cerca de 3.700.000 veículos por ano. E não foi o marketing quem fez isso, foi a confiança em uma única peça que começou a viver mais. Pense no que isso de fato parece na prática, porque a primeira geração era apenas a fundação, e a segunda geração pegou a única fraqueza que ainda restava de pé e foi direto nela: a velocidade de recarga. A nova versão muda para uma química aprimorada, adiciona um componente de silício carbono, eleva toda a plataforma de voltagem e o resultado reescreve o cenário que definiu a posse de um elétrico desde o começo.
O motorista chega quase vazio, com 10% no medidor. Em 5 minutos, depois daquela bateria, está em 70%. E em 9 minutos, está em 97%. E são números medidos pela própria BYD, mas não em um protótipo de laboratório, e sim em um carro de produção. Até aqui, isso é autonomia, segurança e vida útil. E qualquer um desses três já seria manchete por si só, mas nenhum deles é a parte que deveria preocupar todas as outras montadoras do planeta, porque é aqui que a conta para de fechar para o outro lado, para os rivais, já que o frio extremo também deveria ser o último refúgio do motor a gasolina, o único lugar onde a química mais segura sempre desmoronava, perdia. Congele esse pacote por 24 horas a 30 graus abaixo de zero, o tipo de frio que normalmente mata a velocidade de recarga por completo. E ele ainda sobe de 20% para 97% em 12 minutos. E a fraqueza que definiu essa química por uma década é completamente eliminada. E isso nunca foi uma empresa de baterias vencendo uma empresa de carros. Foi uma empresa de carros que percebeu que a bateria era o carro. E basta ver no que os números de autonomia se transformaram. Mais de 1.000 quilômetros com uma única carga nos modelos topo de linha. Um sedã esportivo de marca premium dela passa dos 2.030 quilômetros no ciclo de medição chinês, que é otimista e fica acima do que você veria nas estradas. Mas mesmo descontando isso, bate um tanque cheio de gasolina de forma direta. A densidade de energia da química mais segura subiu até a faixa que as células de níquel costumavam dominar com exclusividade, cerca de 200 watts-hora por quilo. Um patamar que alguns anos atrás seria considerado impossível para essa química. E o custo de produção caiu cerca de 15%, o que significou que essa tecnologia mirava não os carros de luxo de 6 dígitos, mas o mercado popular, os carros que as pessoas comuns realmente compram. O equipamento que torna a recarga de 5 minutos real é um carregador proprietário empurrando 1.500 kW por um único conector. E esse número não é um luxo opcional, porque quando a recarga leva 5 minutos e o pacote dura mais que o carro, as duas vantagens centenárias da gasolina simplesmente desaparecem. Agora, nada disso acontece sem olhares. E a concorrência aqui não é nem lenta e nem tola, tem que ser levada a sério. A Tesla, a empresa que definiu o carro elétrico moderno, tomou uma decisão reveladora, porque ela praticamente desistiu de fabricar as próprias células e hoje compra a química mais segura de fornecedores, incluindo cerca de 1/5 das células da maior fábrica vindo exatamente da empresa sobre a qual estamos falando. E compete agora em cortes de preço e em tarifas de importação pesados que mantém sua rival chinesa fora de certos mercados por completo. E, então, tem a maior fabricante de baterias do mundo, que responde não em um único produto, mas com amplitude, um portfólio inteiro de células de recarga rápida que enchem em 10 minutos, pacotes premium de níquel, até química baseada em sódio. E essa fabricante de baterias anunciou sua própria bateria de mais de 1,5 milhão de quilômetros anos atrás, a mesma corrida armamentista de durabilidade, só que em uma manchete diferente. A narrativa deles é justa, escala enorme, uma lista diversificada de clientes, a flexibilidade de construir qualquer química que o momento exigir. Mas aqui está algo que, de forma convenientemente, às vezes fica de fora. Uma empresa constrói a cadeia inteira da matéria-prima ao veículo pronto. O minério, os catódotos e os anódotos, as células, os pacotes, os sistemas de gerenciamento e os carros onde tudo isso vai parar. Tudo sob um único teto. Ninguém mais no mundo faz isso nessa escala. E até o próprio lado da rival admitiu, em silêncio, o que isso significa. Um analista proeminente da indústria descreveu a retirada da Tesla da fabricação das próprias células como a decisão certa, justamente porque os fornecedores chineses haviam se tornado tão eficientes que projetar suas próprias deixou de fazer sentido. Agora pare e pense no que isso quer dizer. A rival parou de tentar vencê-los e começou a comprar deles. Isso não é um comunicado de imprensa, é uma confissão de dependência e não foi só a Tesla que sentiu. A pressão dessa empresa foi um dos fatores que empurrou duas gigantes japonesas tradicionais para a mesa de negociação de uma fusão, e há montadoras americanas estabelecidas que teriam relatado conversas para comprar baterias dela para os seus próprios híbridos. Os fabricantes ocidentais consagrados estão, em boa parte, na defensiva, apoiados em híbridos e nos lucros do motor a combustão para atravessar a transição. O fosso que ainda os protege não é mais tecnologia, mas são sim as tarifas
tarifas e regras comerciais. Agora, a parte honesta, porque existem perguntas reais aqui e elas merecem resposta. Reparem em uma diferença grande. A BYD fala em mais de 1 milhão de quilômetros, mas a garantia que ela realmente assina é bem menor que isso. E os críticos cravam o dedo nessa diferença, com razão. Só que, quando você entende o motivo, ela incomoda menos do que parece. Comece por essa diferença. Esse número gigante de mais de 1 milhão de quilômetros é a conta que a própria BYD faz em testes, no papel dela. Mas a garantia que a empresa de fato assina e se compromete a pagar se der errado é bem menor, 8 anos ou 250 mil quilômetros, com a promessa de que, nesse período, a bateria ainda segura pelo menos 70% da carga original. Imagine um iPhone, é quase a mesma coisa, depois de 3, 4, 5 anos, a bateria original acaba começando a cair de desempenho. Mas enfim, esse é o número com a empresa botando a mão no bolso. E é por isso que vale de verdade. Mas aqui está a virada que muda tudo. A BYD esticou essa garantia para trás, alcançando até os carros que ela já tinha vendido e que já estavam rodando nas ruas, valendo tanto para os elétricos quanto para os híbridos. E ninguém faz uma promessa dessas voltando atrás para cobrir carro velho, a não ser que tenha muita certeza de que a bateria aguenta. Mas existem limites de verdade, e vale dizer quais são. A versão mais rápida dessa tecnologia, junto com a rede de recarga que faz ela funcionar, está saindo primeiro na China, enquanto os carros vendidos lá fora ainda vêm com a geração anterior e a recarga de 5 minutos só rola nos carregadores da própria BYD. Ou seja, a bateria sozinha é só metade da história, ela precisa do carregador certo do outro lado. E, embaixo de tudo isso, tem uma questão maior. A BYD fazer tudo sozinha, do minério ao carro, é exatamente o que deixa ela barata, mas é também o que deixa ela meio que exposta. Porque tudo que sustenta essa vantagem foi construído, financiado e apostado dentro de uma empresa só. A mesma coisa que faz dela tão forte é a mesma coisa que pode fazer dela vulnerável. Mas então imagine a cena. Um motorista em algum lugar chega em um posto de recarga com um medidor quase no zero, encaixa o cabo e vai embora com o carro cheio antes do café esfriar. A bateria embaixo do assoalho vai durar mais que o carro inteiro construído em volta dela. E tudo isso com a tranquilidade de saber que nada ali vai pegar fogo, nem explodir, nem mesmo em uma condição de batidas ou acidentes. Foi feito do começo ao fim por uma empresa só e é vendido por menos da metade do preço da rival, parado na vaga ao lado. Porque a bateria nunca foi a peça descartável, ela sempre foi a aposta inteira, feita enquanto o resto da indústria ainda discutia autonomia. O dilema que prendeu o carro por um século acabou. A aposta está na mesa e agora o resto do mundo tem que responder, e rápido. E se você quer saber mais do que a China vem aprontando dentro do mercado de carros, começou outro vídeo já na sua tela sobre o SU7, o carro que confrontou e destruiu a Porsche em todos os aspectos. E pasmem, custa R$160 mil. Eu te explico já.